Bem-vindo a mais esta mensagem. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que tem a ver com a necessidade de estabelecermos as fundações ou repararmos as fundações espirituais da nossa vida. Nós vamos ler a palavra de Deus em Salmos, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? De facto, é necessário um justo saber que a sua justiça não tem a ver com alguma coisa pessoal, mas é uma manifestação do reino de Deus na vida do crente. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quer dizer que quando Deus reina nos nossos corações, uma das coisas, um dos efeitos da sua presença é que Ele estabelece o seu reino e, portanto, estabelece a justiça, estabelece a moderação, estabelece a ordem no nosso coração, no coração de um crente. E esses fundamentos de justiça que são colocados pelo Senhor podem ser realmente alterados se nós, como cristãos, como crentes, dermos mais lugar à carne do que às coisas espirituais. Em Romanos capítulo 8 diz que se nós nos inclinarmos para as coisas da carne, morreremos. Mas se nos inclinarmos para as coisas do Espírito, viveremos. Então, quando nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, e que têm a ver com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, que são de acordo com as diretrizes que nós encontramos na Palavra de Deus, então essas fundações ficam sólidas. E essas fundações têm uma pessoa que é colocada lá, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo foi colocado nas nossas vidas como a fundação. Diz que não há outra fundação que pode ser colocada a não ser esta: Cristo crucificado. Portanto, Cristo crucificado é essencial para a vida do crente, é essencial para servir como fundamento da nossa vida e, portanto, o fundamento que nos faz ligar à dimensão do reino de Deus e também nos faz ligar ao próprio Senhor Deus, ao próprio Deus Pai. Jesus é, sem dúvida, a nossa referência fundamental. E, portanto, o salmista Davi, ele diz aqui neste versículo 3, ele diz: se os fundamentos estiverem transtornados, se eles estiverem alterados, se eles forem forçados, que pode fazer o justo? Quer dizer que a nossa justiça não vai funcionar. Não vai haver condição de, como cristãos, podermos fazer aquilo que é esperado de nós que façamos. Nós não vamos manifestar justiça na nossa vida. Não vamos ser, portanto, justos. Esta palavra de Deus está ligada a um versículo que se encontra em Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 19. E que diz o seguinte: não torcerás o juízo, não farás acessão de pessoas, não tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas
e possuas a herança, a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti, nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. É interessante que Deus coloca a justiça num contexto, o juízo, a justiça, num contexto da adoração. Quer dizer com isto que o Senhor, Ele vela, Ele presta atenção ao modo como nós regemos a nossa vida e ao modo como nós tratamos as pessoas à nossa volta. Repare que a manifestação do reino de Deus, Deus quer manifestar o seu reino, as dimensões do poder, as dimensões da autoridade, as dimensões da unção de Deus, do reino de Deus. Ele quer manifestar através de nós, vindo do interior do nosso coração, aonde Deus habita, para o mundo exterior, para as pessoas que nos cercam, que nos são mais próximas, os nossos familiares diretos, os nossos amigos, pessoas com quem convivemos, pessoas com quem trabalhamos, e que todos eles beneficiam da nossa presença. Lembra-se de Sodoma e Gomorra e das cidades da planície. Aquelas cidades realmente estavam a ser protegidas por causa de uma família de crentes. Ló e a sua família, o sobrinho de Abraão. E, portanto, Deus poupou, por causa daquela família, poupou toda uma sociedade que era uma sociedade perversa, uma sociedade que realmente sonhava, imaginava o mal e que, portanto, estavam muito longe daquilo que são os destinos de Deus para o ser humano. Deus não nos destinou para sermos malvados. Ele destinou-nos quando Ele nos formou, quando Ele colocou dentro de nós a alma vivente e soprou dentro de nós o espírito de vida. Ele colocou em nós a sua imagem e, portanto, Deus deseja que nós refletamos essa imagem, a imagem de Deus sobre a imagem de Deus que é santo, que é fantasticamente, que é extraordinariamente único, eterno e que não muda. Ele quer colocar dentro de nós, portanto, esse sentido de justiça, também o sentido de amor, o sentido de fazermos as coisas de uma forma correta, de lidarmos com as pessoas à nossa volta de uma forma correta. E, portanto, é isto que o Senhor realmente está aqui a falar. Há uma outra passagem que eu gostaria de ler em Romanos, capítulo 14, versículo 1. Romanos, capítulo 14, versículo 1, que diz: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes, etc. Repare, aqui está a falar de uma coisa fundamental, que é o facto de que a nossa fé, e não estou a falar, como eu disse anteriormente, não estou a falar de uma fé que é a fé natural, a fé que leva as pessoas a conseguirem, enfim, realizações como edificar um edifício extraordinário, como estabelecer uma empresa muito bem sucedida, enorme, como ir à Lua. Não estou a falar desse tipo de fé. Também é fé, mas não é esse tipo de fé. Eu estou a falar aqui da fé que vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Repare que no mesmo capítulo 14 de Romanos diz o seguinte: diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E, portanto, esta fé está, é fé que opera no domínio do reino de Deus. Portanto,
a nossa fé, essa fé que o Senhor nos dá, diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, essa fé que o Senhor nos dá é uma fé que realmente tem vários estágios. Pode ser uma fé pequena. Jesus, por exemplo, disse a alguém, por exemplo, os próprios discípulos, disse, homens de pouca fé. No entanto, o Senhor Jesus também disse acerca daquele homem, aquele centurião, que ele era um homem de uma grande fé. Diz, ainda nem sequer em Israel encontrei tanta fé. No entanto, aqui está, neste versículo 1, está a falar da fé doente. Alguém que está doente na fé. Repare. E, ora, quanto ao que está enfermo na fé, quer dizer que quando eu permaneço na carne, eu sendo crente, tendo Jesus no meu coração, mas eu tenho uma inclinação malévola que me leva a ser carnal. E, portanto, quando eu estou nessa condição, a minha fé espiritual, a fé que o Senhor me deu, está a ficar doente. Eu estou a ficar enfermo na fé. A minha fé fica fraca. A minha fé fica impedida, muitas vezes, de realmente operar juntamente com as minhas orações. E, por causa disso, muitas vezes nem sequer o Senhor escuta as minhas orações. Ele não pode tolerar iniquidade. E eu gostaria de dizer que o Senhor Jesus, lá em Isaías capítulo 53, está escrito ali que o Senhor Jesus resolveu na cruz os 3 problemas fundamentais relacionados com a vida, digamos, carnal. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus levou sobre si não só as nossas transgressões, mas também as nossas iniquidades e os nossos pecados. Jesus na cruz, ele sofreu para resolver os problemas do pecado, o problema da iniquidade e o problema da transgressão. Ele resolveu isso. Ele foi à cruz e, portanto, ali colocou sobre si mesmo os pecados, as iniquidades, as transgressões de todos os seres humanos. Por isso a cruz do Senhor Jesus foi extremamente pesada. O fardo que Jesus estava a levar era um fardo absolutamente incompreensível. Era demais, grande demais, para nós podermos realmente saber e perceber este fardo que o Senhor Jesus levou. Mas de facto o Senhor Jesus levou na cruz os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões. Jesus levou sobre si, de modo que, se nós aplicarmos a nossa fé e crermos nesse sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nós somos salvos, somos abençoados, nós somos libertos, nós somos perdoados. O nosso nome é escrito no livro da vida e há uma nova vida que acontece dentro de nós, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Repare, diz que mesmo assim, está a falar de crentes, né? Mas crentes que estão enfermos na fé, que estão fracos na fé. Diz, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porquê? Porque a enfermidade da fé traz consigo, implica muitas dúvidas. E claro que alguém que está enfermo na fé, essa pessoa não aguenta uma confrontação, não aguenta uma contenda sobre essas dúvidas. Muitas vezes o que nós precisamos fazer, o que é o mais importante, é nós amarmos essa pessoa, é estendermos para ela a nossa destra, abraçarmos essa pessoa e dizer, nós estamos consigo, estamos prontos a orar consigo, a ajudá-lo na fé, de modo a que você cresça e se fortaleça, se robusteça na sua fé no Senhor. Há uma outra passagem que eu gostaria de ler. Encontra-se em Hebreus capítulo 12,
Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz o seguinte, Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz, porquanto nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Versículo 3, também é interessante. Diz assim, considerei, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E o autor dos Hebreus, no versículo 4, diz, ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Há aqui um conselho, uma advertência da parte de Deus, que é preciso nós nos robustecemos no Senhor. É preciso fazermos alguma coisa para não ficarmos prostrados. E muitas vezes o crente fica desanimado, fica muito carnal, fica demasiado permissivo e começa a permitir-se fazer coisas e dizer coisas que não são boas. Durante esta semana tenho estado a pensar acerca de umas palavras de Jesus que o Senhor Jesus disse. Ele disse, não é o que entra na boca que contamina o homem, é o que sai da boca. É interessante. É interessante porque quando nós falamos algumas coisas, algumas palavras, essas palavras têm um efeito não só nas pessoas que as ouvem, mas também em nós, que também as ouvimos. O que acontece é que nós, ao falarmos essas palavras, acabamos por comprometermos-nos com aquilo que estamos a dizer, e se as palavras que nós estamos a pronunciar, a falar, são palavras que são contrárias àquilo que o Senhor diz na sua palavra e nos ensina, então o que vai acontecer é que nós vamos começar a permitir-nos a nós próprios ceder, enfraquecer e, portanto, ceder em relação às paixões da carne, ceder às concupiscências, ceder aos desejos da nossa carne. E, portanto, passamos a estar mais vulneráveis porque nós não estamos com o cuidado devido em termos espirituais. E, portanto, precisamos deixar todo o embaraço e o pecado. As iniquidades, as transgressões e o pecado são realmente embaraços. Embaraços que nos impedem de caminhar mais rapidamente. Nos impedem de progredir de uma forma melhor, mais assertiva em relação à vida espiritual, à vida com Deus, à intimidade com o Senhor. Ora, aqui diz que nós precisamos de correr a nossa carreira. Uma carreira que o Senhor propôs para cada um de nós como cristãos. Quando nós somos filhos de Deus, quando nós seguimos os seus caminhos, nós temos na nossa vida uma coisa fundamental, que é o facto de que o Senhor Ele nos coloca num caminho, o caminho é o próprio Senhor Jesus, mas Ele dá-nos uma carreira espiritual. E todos nós, seres humanos, de alguma forma, nós falamos muito das nossas carreiras. Um tem uma carreira de médico, outro tem uma carreira de professor, outro tem uma carreira de homem de negócios, outro tem uma carreira de enfermeira, outro tem uma carreira de trabalhador na construção civil, outro tem outro tipo de carreira. Cada um de nós tem a sua carreira e começa a seguir essa carreira. Pois claro, deixe dizer que também na parte espiritual, o Senhor coloca à nossa disposição, coloca-nos numa carreira, a nossa própria carreira espiritual. Eu não sei qual é a sua carreira espiritual. Eu não sei se você alguma vez considerou essa situação de que você tem uma carreira espiritual para correr e para cuidar e para fazer, porque você tem um destino eterno.
E aquilo que você fizer nesta vida vai ter um impacto extraordinário na vida futura. No céu, nem toda a gente vai ter a mesma dimensão de glória. Não vão ter os mesmos galardões, as mesmas coroas. Cada um vai ter uma coroa de acordo com o que fez aqui na terra para Deus. E, portanto, a questão é: até que ponto eu, como cristão, estou a correr a minha carreira? Paulo disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que o Senhor nos ajude a combatermos o bom combate da fé, a corrermos a nossa carreira e até terminarmos a nossa carreira, mas também, no fim de tudo, a guardarmos a fé. A fé é preciosa, a fé é essencial. Você jamais poderá entrar no céu sem fé. Você precisa da sua fé para poder entrar no céu. Então guarda a sua fé. Não desvalorize a importância da sua fé, o valor da sua fé. Dê o valor que você deve à sua fé, porque isso é essencial. E agora, o autor da carta aos Hebreus diz-nos como é que nós podemos correr essa carreira, como é que nós podemos guardar a fé, como é que nós podemos realmente deixar de lado todo o pecado e todo o embaraço. A questão é uma questão de foco. Nós precisamos focar a nossa atenção no Senhor Jesus Cristo. Está escrito aqui no versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Olhando para Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa olhar para Jesus. É interessante que o salmista Davi, ele dizia: eu sempre vi o Senhor diante de mim. Quer dizer que quando ele entrava numa dimensão de comunhão, de intimidade com o Senhor, de oração, de adoração a Deus, ele, no seu espírito, no seu coração, ele via o Senhor ali presente. Ele focava os seus olhos no Senhor. E por isso ele acabou sendo tão profético. Especialmente profético no sentido de profetizar acerca do Messias, acerca do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que nós possamos, todos nós, ouvir esta mensagem, ouvir este desafio que o Senhor nos está a dar através desta mensagem, e possamos aceitar, abraçar de coração este desafio que é olhar para Jesus. Não olhe tanto para a sua carne. Não olhe tanto para os prazeres que o mundo oferece. Olhe para Jesus. Olhar para Jesus vai fortalecer a sua fé. Olhar para Jesus vai ajudar a abandonar, a ter força para abandonar o pecado. Olhar para Jesus vai fazer com que a sua vida seja uma vida santa, porque o próprio Senhor Jesus vai operar, vai deixar que o Espírito Santo opere nos nossos corações, trazendo santidade, trazendo a sua palavra, lavando-nos através da sua palavra e, portanto, purificando-nos de todo o pecado. Bendito seja Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Glória a Deus. Há uma outra passagem ainda que eu gostaria de também ler. Encontra-se em São João, capítulo 14. São João, capítulo 14, versículo 4. O Senhor Jesus está a falar da casa do Pai. Repare, ele diz no versículo 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho?
Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também me conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. É interessante que no versículo 2 o Senhor Jesus está a falar da casa do Pai, mas depois ele explica aonde é a casa do Pai. Diz no versículo 10 que o Pai habitava em Jesus. O Pai habitava em Jesus. Ora, Jesus era, portanto, a habitação, a casa do Pai. É importante que nós percebamos uma coisa, é que nós, como indivíduos, somos também uma casa, a casa de Deus. E que nós deveríamos pensar, noutros termos, se Deus está, enfim, nesta casa, quer dizer que onde Deus está, Ele deve ser adorado. E, portanto, o que nós encontramos na palavra de Deus é o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus vivente, que habita em vós e que não sois de vós mesmos? Quer dizer com isto que se Deus habita na minha vida, a minha vida, o meu corpo, a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito devem existir para adorar a Deus que habita em mim. Eu sou um templo, eu sou o templo do Deus vivente. E naturalmente que se eu adoro a Deus e tenho intimidade com Deus, Deus que está no meu espírito, de certo Ele está no meu coração, de certo que quanto mais eu tenho envolvimento com Ele, mais eu vou permitir-lhe que Ele possa manifestar-se na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade própria. Eu vou ter mais força para dominar a carne, porque depois o próprio Senhor vai manifestar-se no meu próprio corpo e eu vou ter autoridade para dizer ao meu corpo: não faz isto, não quero isto, não vai fazer isto, não acontece isto, porque eu não quero o Senhor estar na minha vida. E isso é alguma coisa extraordinária. Não é de nós próprios, é da presença de Deus em nós, mas tem a ver com a nossa fé. Tem a ver com o facto de que nós olhamos para Jesus, autor e consumador da fé. Quando no meu coração eu olho para Jesus como a fonte da minha fé, de repente a minha fé liga-me com o sobrenatural, liga-me com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, o Senhor Jesus provoca a fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que uma das maneiras como Ele provoca a fé nos corações das pessoas é através da pregação da palavra de Deus, através da leitura da Bíblia, da leitura da palavra de Deus. E, portanto, nós precisamos de deixar que os nossos olhos estejam realmente focados em Jesus. Nós precisamos decidir isso. É uma questão de foco. Nós focamos a nossa atenção no Senhor Jesus Cristo, o autor desta palavra maravilhosa. Ele é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E, portanto, quando eu permito que o Senhor Jesus realmente ocupe o devido lugar no meu coração, então Ele vai poder controlar, e as dimensões do seu reino vão controlar a minha vida. E aí vai ser muito mais fácil. Aí o Senhor vai santificar-me. Aí o Senhor vai tornar-me realmente alguém capaz de servir os intentos de Deus. Então, eu gostaria de aconselhar a cada um. Eu gostaria de aconselhar para que nós possamos, neste momento, fazer uma oração a Deus. Nós possamos aplicar esta palavra, possamos examinar os nossos corações e ver até que ponto nós temos alguma coisa errada. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço perdão de todos os meus pecados. Eu peço, Senhor, que o sangue de Jesus me lave
Senhor, purifica-me com a Tua palavra, lava-me com a Tua palavra e, Senhor, santifica-me na verdade. A Tua palavra é a verdade. Senhor, transforma o meu coração, o meu interior, para eu ser cada vez mais semelhante a Ti, cada vez mais a alguém que Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero ser, ó Senhor, um vaso de bênção. Eu quero ser alguém útil nas Tuas mãos para abençoar multidões, para abençoar as pessoas que me cercam. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus ricamente abençoe.